Depois disso me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam debaixo desde o lado direito da casa ao sul do altar. Ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente, e eis que corriam as águas do lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Outra vez mediu 1000, me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Mediu mais 1000, e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que deviam passar a nado, rio pelo qual não podia passar. E disse-me: viste isto, filho do homem? Então levou-me e me fez voltar para a margem do rio. E tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores, e de um e de outro lado. Então me disse: essas águas saem para a região oriental e descem ao deserto. Entram no mar, e sendo levadas ao mar, as águas tornam-se saudáveis. E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrarem esses rios viverá. Haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão as águas e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entrar este rio. Amém, irmãos? Esta palavra aqui, que eu estou lendo, está lá no livro de Ezequiel 47. Uma palavra, irmãos, que você tem que olhar para ela muito com os olhos espirituais. Esta palavra aqui, que fala sobre a fonte das águas, é uma visão revelada a Ezequiel, que mostra o santuário como centro da vida da nação. Isto é, o Senhor desejava ser o cerne da vida do homem. Jerusalém era uma cidade geograficamente privilegiada, porém não possuía rios. Mas se fisicamente a cidade não era favorecida devido à falta de recursos de água, espiritualmente ela contava com a maior manancial de águas vivas, o próprio Deus. Assim, ao habitar entre o povo, ele jorrava para a nação a provisão necessária para a sobrevivência. A água é a representação máxima da vida, pois o homem não consegue sobreviver sem ela. Por esta razão, o Todo-Poderoso se comparava a este bem tão precioso à vida humana. E da forma do Antigo Testamento, o Senhor Jesus se comparou às águas que transforma a vida de todos aqueles que bebem desta fonte. Isso está no livro de João 4, do 10 ao 15 e 7 ao 38. Isso significa, por meio da pregação do Evangelho e da mensagem de arrependimento, o homem recebe salvação e o derramamento do Espírito Santo. Esta palavra aqui do livro de Ezequiel é uma visão revelada, né, irmãos, para Ezequiel. Porque lá em Jerusalém, lá no centro da nação, lá não tinha água. E esta água que está simbolizando hoje aqui é o próprio Senhor Jesus para os nossos dias de hoje. Esta água que jorra na nossa vida, essa água de rios de águas vivas, é Jesus. Ele quer jorrar na minha vida, ele quer jorrar na sua vida. Mas para isso, irmãos, como diz a palavra aqui, que o homem foi com cordão de medir.
E ele mediu ali aquele ambiente, né? Aquele homem para o Oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas. Isso daí é uma visão que foi dada para Ezequiel, falando que o homem foi ali, mediu Ezequiel e fez Ezequiel passar pelas águas. Então aqui ele deu 3 analogias: tornozelo, lombos, e ao ponto de Ezequiel passar pelas águas e não passar mais assim, normal. Ele estava totalmente submerso àquela água, ao ponto dele passar a nado. O que eu entendo aqui? Que o nível de cada um de nós é diferente um do outro. Só que todos nós temos que estar, nesses últimos dias que nós estamos vivendo agora, né? Nós estamos vivendo a contagem final, a contagem regressiva. Está na hora dos cristãos apertar o cinto, porque a qualquer momento o avião vai pilotar, vai subir a nave, né? De uma maneira figurativa que eu estou falando, mas a qualquer momento o Senhor vai vir buscar a sua noiva, a sua igreja, né? Igreja que somos nós, que eu estou falando, não é placa, igreja somos nós. Eu e você somos igreja. Igreja, somos o templo de Deus, o templo do Espírito Santo. E como está a nossa vida espiritual? Como nós estamos com a nossa água? Como nós estamos com a nossa vida espiritual? O cordão de medir vem nos medir hoje. Como nós estamos? Estamos com a água no tornozelo? Porque se nós estamos ainda com a água no tornozelo, hoje é tempo de nós tentarmos mudar a nossa conduta, a nossa maneira de viver, porque nós temos que estar de uma tal forma, irmãos, cheios de Deus. Não podemos estar somente com 50% da nossa vida na mão de Deus, e 50% da nossa vida a gente faz do jeito que a gente quer, não obedece, não lê a Bíblia, não ora, fica só no WhatsApp, só na internet, o dia inteiro, irmãos. O tempo que você e eu muitas vezes gastamos com internet, nós podíamos gastar mais tempo mergulhando nesse rio de águas vivas. Porque quanto mais você mergulhar nesse rio, que é o Senhor Jesus, que é o Espírito Santo, quanto mais você mergulhar na presença de Deus, mais você vai ter conhecimento da palavra de Deus. Nós estamos vivendo uma época agora que nós temos liberdade para ler a Bíblia. Nós temos liberdade para sentarmos na nossa casa, né? E lermos a palavra. Mas vai chegar um tempo que a palavra de Deus não vai ter mais esta liberdade que nós temos hoje. Por isso que Deus fala na sua palavra: guardei a tua palavra no meu coração. Lá no livro de Salmos está escrito: eu guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Porque, irmãos, ele pode, né? Alguém pode tirar das nossas mãos a Bíblia, porque nela fala do nosso Deus, e a revolta do nosso adversário não é nem com o ser humano. A luta que está sendo travada no mundo espiritual é contra Deus. É Satanás contra o nosso Deus. E Satanás quer atingir quem? O ser humano. Por que Satanás quer atingir o ser humano? Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. E a palavra de Deus diz assim, que Jesus veio para o que eram seus, e os seus os receberam, e todos aqueles quanto receberem se tornam filho de Deus. Todos aqueles que receberam o Senhor Jesus no seu coração se torna filho de Deus. Aquele que se arrepende dos seus pecados, né?
pede perdão para Deus daquilo que ele pratica de errado e começa então a mergulhar no rio de águas vivas, que é a palavra de Deus, que é Jesus Cristo, que é o Espírito Santo, ele já não vai ficando mais com a água no tornozelo, não, porque quanto mais a gente busca a presença de Deus, mais conhecimento a gente vai tendo. Então a nossa luta, a luta do nosso adversário, como eu falei, é contra o próprio Deus que nós servimos, só que ele quer atingir o ser humano. E para que nós não sejamos atingidos, nós não podemos ficar sem falta de conhecimento. Nós não podemos ficar com a nossa vida espiritual somente no tornozelo. Mas nós temos que ir aprendendo cada dia mais. Quanto mais a gente vai aprendendo, né? À medida que nós vamos aprendendo, a água do Espírito vai crescendo em nós. Aqui tem uma analogia da água nos lombos. Depois a água se tornou profunda, que foi a ponto de Ezequiel ter que passar a nado. Então há 3 níveis de espiritualidades aqui. Primeiro, o espírito está somente ainda nos pés, nos tornozelos, né? A vida espiritual da gente ainda está muito baixa. Depois, conforme a gente vai buscando mais a Deus, a vida espiritual da gente vai ficando nos lombos. E vai buscando mais a Deus, a gente vai começar a transbordar do Espírito Santo, ao ponto de a gente sair já na direção de Deus, já não ser mais nós quem vivemos, já deixamos, somos guiados pelo Espírito, já a nossa mente já está brindada pelo poder do Espírito Santo, e a gente vai mergulhando cada dia mais no conhecimento da palavra, irmãos. Procure conhecer mais a palavra de Deus. Gaste tempo com a Bíblia. Gaste mais tempo com a Bíblia, porque cada dia que a gente gasta tempo com a Bíblia, cada dia assim que a gente gasta tempo com a palavra de Deus, a gente vai buscando mais as riquezas do alto. E a gente fica mais naquele versículo que diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Quanto mais você beber desta água, mais sede você vai ter e mais vontade de beber desta água você vai ter. E quanto mais você beber desta água, mais vontade de ficar na presença de Deus você vai ter. E as pessoas, muitas pessoas que não entendem o seu lado espiritual, podem falar, tá fanática, tá religiosa, tá falando só das coisas de Deus. Claro, irmãos, a nossa boca fala do que está cheio o nosso coração. Se a nossa vida está cheia de Deus, nós estamos vivendo uma experiência com Deus, está vivendo um novo tempo na presença de Deus, a gente vai falar das coisas de Deus. A gente não vai ter tempo muito para ficar aglomerado com as coisas dessa terra. A gente vai ter mais aquela vontade de viver na presença de Deus. E como é bom a gente gastar tempo, irmãos, com a presença de Deus. Saber que o Senhor Jesus está conosco. Porque olha aqui só o que diz aqui, ó. Passar a nado significa que a riqueza de Deus é reservada aos filhos, aos seus filhos. Que a riqueza de Deus é reservada aos seus filhos, ou seja, há perdão, há justiça, há fidelidade, há socorro nas aflições, consolações e outras dádivas à disposição do justo. Que as riquezas de Deus é reservada aos seus filhos, ela não é ilimitada, não tem limite. Quando a gente se mergulha mesmo na presença de Deus, há algo melhor do que você procurar conhecer mais a Deus? Não há algo melhor na sua vida do que você procurar conhecer mais a Deus, deixar Deus tomar o controle, né? É isso que
o Senhor estava mostrando aqui para Ezequiel, mediu o tornozelo, mediu os lombos, agora ele estava ao ponto de passar a nado naquele rios de águas vivas. Então, o que quer dizer isso aí? Deus tomando todo o controle da vida de Ezequiel. Como o Senhor quer tomar todo o controle da nossa vida. Deus tomando todo o controle daquela nação. Como o Senhor quer tomar o controle da nossa nação. Se Deus estiver no controle de tudo, nada vai fugir dos planos de Deus. Tem coisas que tem que acontecer. É profecia. Então não adianta a gente querer lutar contra. A gente tem que acreditar que o justo viverá pela fé. E como eu já falei, nós vamos ter que apertar o cinto, colocar o cinto aí, o cinto espiritual, né? Vestir toda a armadura de Deus, porque a qualquer momento o avião vai pilotar. A qualquer momento nós não vamos mais estar aqui nessa terra. O Senhor Jesus não vai deixar nós passarmos nada acima do que eu e você consiga suportar. O amor de Deus é tão grande por mim. O amor de Deus é tão grande por você, que o Senhor não vai permitir que você passe uma luta maior do que você possa suportar. Então, essa palavra, irmãos, porque eu vejo a Bíblia como um livro espiritual. É um livro espiritual. A Bíblia é para todos. A Bíblia é um livro universal. Ela não tem... Vocês podem ler aqui na Bíblia. Aqui nenhum lugar da Bíblia fala nome de ministério, assim, de placa de igreja. Nenhum lugar da Bíblia. Vocês podem ler a Bíblia aqui. Tem muitos ensinamentos. Tem muitas doutrinas, né? Que os ministérios, igreja, não vou falar ministério porque a Bíblia fala que há variedades de ministério, já é outro assunto, mas aqui que eu tô falando assim, aqui na Bíblia, qualquer Bíblia que você pegar da Bíblia, qualquer Bíblia que você pegar, ela não fala de igreja, ela não fala nome de igreja. As pessoas tiram da Bíblia nomes de igreja para eles colocarem lá, né? Tem lá uma placa, porque é uma denominação, porque também precisa ter os estatutos aqui da terra, né? Tem que ser coisas bem organizadas. A pessoa que abrir um ministério, uma igreja aí, ele tem que estar tudo regularizado com as diretrizes da terra. Mas na Bíblia aqui não fala nenhuma igreja. Não fala o nome da igreja que Jesus frequentava. Jesus não frequentava igreja nenhuma. Jesus era missionário. O maior missionário que eu conheci e que eu conheço até hoje é Jesus Cristo. Ele pregava nas aldeias, ele pregava na sinagoga, ele pregava no mar, ele pregou na casa de Jairo, ele foi na casa de Jairo, ele foi para Jericó, ele foi para todos quanto lugar. Não teve honra na sua pátria, não teve, como muitas pessoas também, irmãos. Talvez você está passando aí uma luta, você fala assim, eu moro aqui nessa cidade, as pessoas já me conhecem desde criança, então eu não sou honrado, porque o profeta não tem honra na sua pátria. Nós éramos para honrar as pessoas que a gente conhece desde criança. Eu era para honrar as pessoas que eu conheço desde criança, sabe por quê? Aquelas pessoas que eu conheço desde criança, eu conheço eles. Então eu tenho que dar valor para eles, porque eu fui criada com eles, eu conheço eles, eu sei quem eles são. E muitas vezes aí uma pessoa lá de fora, nem sei de onde veio, quem é, e eu dou mais honra para uma pessoa de fora do que para uma pessoa que está ali junto comigo, lutando lado a lado, batalhando, né? Mergulhando nas águas do rio, já está com a sua água a nado. E às vezes eu pego uma pessoa que ainda está com a água no tornozelo, e pega ali uma mensagem decorada, e já vou dando mais valor para ela do que para uma pessoa que está comigo ali desde o começo, batalhando, trabalhando, ajudando.
Então, não sei para quem está falando esta palavra, mas Deus sabe. Vamos dar valor mais para as pessoas que estão do nosso lado, batalhando, lutando, ajudando. Os grupos que estão aí batalhando, os líderes de grupo que estão aí batalhando ao seu lado, estão te ajudando. Porque placa de igreja, irmãos, não tem na Bíblia. E eu não conheço. Se tiver alguém que sabe que tem alguma placa de igreja na Bíblia, que tem alguma denominação assim na Bíblia, que foi escrita assim por Jesus, põe aí no comentário, porque eu também quero aprender. Porque eu não estou aqui como professora. Eu estou aqui como alguém que está aprendendo junto com você. Eu também quero aprender. Eu quero ter mais conhecimento. Você que tem mais conhecimento dessa palavra aqui do livro de Ezequiel 47, né, que foi escrito ali há muitos anos atrás, a gente traz para os dias de hoje, né? A gente traz para os dias de hoje, para que a gente tenha algum entendimento daquilo que o Espírito quer falar conosco. Coloca aí no comentário para mim aprender também, porque eu quero aprender com você. Mas eu não acredito em placa de igreja, irmã. Eu já fui muito fanática por placa de igreja. Eu era tão fanática, mas tão absurdo. Tô falando de mim. Eu tinha um absurdo dentro da minha cabeça. Eu não tinha... Completamente eu era fissurada. Eu era no passado. Eu falava assim que quando eu morresse, eu queria que colocasse a bandeira do ministério em cima do meu caixão. Que quando cortasse o meu sangue ia ser quadradinho. Irmãos, eu amo o ministério onde eu estou, mas não sou mais fissurada, fanática, ao ponto de achar que somente a minha igreja que salva, somente onde eu estou que tem valor. Não, eu amo todas as igrejas, até aquelas que usam véu, que não gostam da gente, nem a todos, mas alguns, até as irmãs do véu, eu amo elas de coração mesmo. Eu falo isso de coração, falo em público, porque eu amo as irmãs. Elas às vezes passam perto de mim, algumas saudam eu com a paz de Deus, alguma passa reto. Mas eu nem me importo, porque o que manda é o amor que a gente tem dentro da gente. Amo os irmãos que usam terno e gravata, amo todos esses irmãos em Cristo Jesus. Amo os irmãos que tem a igreja pintado de preto, amo os irmãos católicos, amo os irmãos espíritas, eu amo, irmão, amo mesmo, posso falar isso de coração. Porque a palavra de Deus não tem placa de igreja. Agradeço a Deus pelo ministério onde eu estou hoje, mas não desprezo os outros. Eu já fui muito de desprezar outros ministérios, eu já fui. Eu era orgulhosa. Eu tinha orgulho religioso e Deus me quebrou, sabe? Me colocou lá no pó mesmo. Eu tive que pôr a minha boca no pó e ver que ainda havia esperança na minha vida. Por isso eu amo o ministério onde estou, amo os meus pastores, amo mesmo. Apesar que nós estamos tão distante aqui, né? De Piracicaba, num bairro distante que às vezes a gente nem é reconhecido, mas não estamos para ser reconhecido pelo homem. Mas mesmo aqui na distância, eu agradeço a Deus pelo ministério onde eu sou pastora, mas não tenho aquela fissuração que nem eu tinha antes. Porque Deus me fez colocar a boca no pó para que houvesse ainda esperança na minha vida. Passei por um processo muito difícil, não vou contar aqui, porque o vídeo fica muito longo, para mim entender que o céu é para todos aqueles que aceitou Jesus, que mergulhou nesse rio de águas vivas, que deixou a vida em abundância, né? Que aqui está falando com Ezequiel, mas hoje fala comigo e fala com você também.
Na visão de Ezequiel, até mesmo os lugares secos e totalmente estéreis recebiam restauração. Então, eu tive que passar por lugares secos para que hoje eu tivesse uma vida restaurada, uma vida madura, de olhar para todos os irmãos, de todos os ministérios e viver e orar para que Deus possa fazer de você, meu irmão, que tem essa mente cauterizada, essa mente medíocre, de achar que só a sua igreja que vai para o céu, porque isso daí é gente medíocre que pensa isso daí. É gente que não lê Bíblia. Gente que não lê Bíblia. Sabe, como eu era medíocre. Eu era medíocre, eu era uma pessoa que achava que só o ministério onde eu estava que tinha valor. Ao ponto de quando alguém me convidava para pregar, eu falava, eu não vou. Ou eu ia conversar com o superintendente também falava para mim não ir. Então eu era medíocre, mente pequena. E a palavra de Deus não ensina nós assim. A palavra de Deus ensina que nós temos que mergulhar no rio do Espírito, ao ponto de passarmos a nado, de receber todas as riquezas de Deus. E quem é esse rio que você vai mergulhar? É o Espírito Santo, é Jesus Cristo. É o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. É o Senhor Jesus. É nele que você vai encontrar saída, provisão, libertação e cura. Hoje eu sou livre, sou liberta pelo sangue de Jesus. Antes eu não era liberta, hoje eu sou. Hoje eu sou livre para adorar a Deus. Sou livre para exaltar o nome daquele que me libertou a minha vida em nome de Jesus. Não sou melhor do que ninguém, não sou melhor do que você. Eu sou alguém também dependente da misericórdia e da graça do Senhor. Então você ora por mim que eu oro por você. E vamos valorizar aquilo que a gente tem. Não importa se ainda a pessoa está com a água no tornozelo. Vamos valorizar ela, porque um dia ela vai estar passando a nado também. Eu fui essa pessoa que estava com a água só no tornozelo. Hoje estou procurando viver o rio do Espírito na minha vida. Amém? Eu quero te agradecer, quero pedir uma caridade para você. Compartilha esse vídeo, deixa aí um joinha e deixa aí um comentário sobre essa palavra de Ezequiel 47. Eu quero aprender com você. Eu tenho certeza que você tem mais coisa para falar aí. E é bom os comentários, irmão. Eu leio todos, viu? Todos os comentários eu leio. Deixa aí o seu comentário. Não precisa ter medo não, que não é disputa ministerial, não é briga, não é nada. Cada comentário é para a nossa edificação. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome do Senhor Jesus, eu te agradeço, meu Deus, por esta palavra. Eu te agradeço, Senhor, porque Ezequiel 47, versículo 12, diz sobre a árvore da vida. A árvore da vida é o símbolo da provisão de Deus para os seus filhos na eternidade. É um símbolo de uma provisão de Deus para os seus filhos na eternidade. Seu fruto é abundante e perfeito. Esse suprimento divino também nos remete ao derramamento do Espírito Santo, que transforma a natureza humana e possibilita a posse da vida eterna. Onde há o Espírito de Deus, há fluxo de bênção, de fertilidade e de vida. Uma descrição que está semelhante da árvore da vida, que é encontrada lá no livro de Apocalipse, versículo 22, 2. Senhor, neste dia, nesta hora, neste culto ao seu lar, na hora da esperança, que nós estamos clamando a Ti. Tem misericórdia da minha vida, Senhor. Tem misericórdia da vida de cada irmão que está orando comigo nesta hora. Todos os irmãos ali que pediram oração na Mulheres de Oração, nós temos esse grupo no WhatsApp, Mulheres de Oração. Você, mulher que gosta de orar, que quer participar desse grupo, deixa aí o seu WhatsApp, o seu nome, que nós estaremos colocando você num grupo de oração que nós temos aqui em Piracicaba. São mulheres que oram, mulheres que buscam. Cada vez que essas mulheres clamam a resposta de Deus, o céu se abre e a bênção desce.
na vida de cada uma de nós. A tua palavra diz, Senhor, no livro de Jeremias 33:3, clama a mim, eu responder-te-ei, eu anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda tu não sabes. Jeremias teve que clamar ao Senhor para ver coisas grandes. Nós também estamos clamando porque nós sabemos que o Senhor é um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus de batalha, um Deus que peleja por nós, um Deus que esclarece nosso entendimento, que abre o nosso intelecto para nós entendermos aquilo que o Senhor tem para nós. Obrigado, Senhor, por este irmão da Hora da Esperança, por esse irmão que vai compartilhar este vídeo, esta live, este irmão que está orando comigo agora, que a bênção do Senhor vá sobre cada um deles, pela casa, pela família, pelos filhos e netos. Geração abençoada será a tua geração será abençoada na terra. Em nome de Jesus, Pai, abençoa esta água, abençoa esta peça de roupa, abençoa essa fotografia, abençoa este documento, abençoa esta casa desde a entrada até a saída, cerca esta casa com teus anjos, repreenda todo o mal agora, caia por terra toda falta de entendimento e dá a vitória para esse povo que clama comigo nessa hora. Nós estamos orando aqui, lendo o livro de Ezequiel 47, em nome de Jesus. Amém. Foi aí mais um culto ao seu lar, a Hora da Esperança, amém? Deus que te abençoe. Hoje ficou um pouquinho mais longo o vídeo, né? Mas vai aí arrumando sua louça, vai fazendo seu almoço e vai escutando aí a pastora Deusa. Para quem não me conhece, eu sou a pastora Deusa aqui de Piracicaba, do bairro Anhumas, 30 quilômetros para chegar no primeiro terminal de ônibus aqui de Piracicaba. 30 quilômetros para chegar no primeiro terminal de ônibus. Amém? Você que reclama aí, ó, você tem uma igreja do lado da sua casa e muitas vezes você não vai, né? Aqui, ó, 30 quilômetros. Eu louvo a Deus que aqui nós temos uma comunidade da igreja, né? E estamos ali buscando a presença de Deus aqui na igreja. Mas tem vários ministérios aqui, várias igrejas, mas chegou tempo de eu morar mais longe, de não ter uma comunidade, uma igreja perto da minha casa. E a gente saía e ia lá na cidade buscar a presença de Deus. Então não tem nada que impeça de você ir buscar a presença de Deus. Quando a gente quer, a gente faz. Quando a gente não quer, a gente dá desculpa. Tá bom? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a doce comunhão do Espírito Santo permaneça em cada coração. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre vós e te dê a paz. Foi aí mais um culto ao seu lar, a Hora da Esperança. Amém? Deus te abençoe.